Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o que é pecado e salvação. Pecado é tudo aquilo que distancia o homem de Deus. Como entender o pecado? Essa é uma questão fundamental para nós cristãos. Pecado está ligado a uso e costumes? Sim, mas vai além. Basta observarmos o que diz Jesus em Marcos 7, 20 e 23, e veremos que o pecado é inerente ao ser humano, faz parte. Por sermos humanos, recebemos o pecado como herança, faz parte de nós. No entanto, há uma saída: Jesus Cristo. Deus não nos abandona nas mãos do pecado. Ele nos oferece uma vida real. Ele nos mostra em Cristo como sermos verdadeiramente humanos. Para isso, no entanto, precisamos nos arrependermos. E todos nós somos pecadores. Antes de mais nada, precisamos saber o que é o pecado. Como ajuda, vejamos o que diz Romanos 7, 18 a 20. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Vamos ler o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, 9 a 12. Por que eu sou pecador? É o que vai responder este texto. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Se somos pecadores, isso tem uma origem. E a origem é a queda. Vamos entender a queda? Queda é um assunto controverso. Paulo explica que ela vem por um homem e por um homem vem a salvação. Vejamos o que diz Romanos 5, de 12 a 21. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o tempo de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte,
agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora eu quero que você dê uma pausa e você pense: só Adão pecou? Qual é a relação de Jesus e Adão? Vamos continuar nossa aula? Deus nos oferece uma saída. Apesar de nossos erros, Ele nos dá uma alternativa, Ele nos dá um caminho. Leia Romanos 5, de 12 a 21, e veja qual é a saída. A graça de Deus, isso mesmo, a graça é realmente grandiosa. Chega a ser difícil compreender a dimensão da graça. Ela é a expressão exata do amor de Deus. Nós, pecadores e indignos, somos salvos pela graça maravilhosa de Deus. Ele não nos pede sacrifícios, nem nada em troca. Ele nos salva, pois seu amor por nós é infinito, a ponto de nos dar seu Filho como preço a ser pago pela salvação. Nós não precisamos carregar conosco a culpa por vivermos distantes da vontade de Deus. Pela graça, nós temos perdão, nós somos livres para amar, perdoar, sermos misericordiosos com todas as pessoas. A graça é o pilar da vida do cristão. Ela nos basta. Deus nos ama. Isto é graça. Ele nos ama e Ele nos redime. Deus nos redimiu, ou seja, nos declarou inocentes de nossos pecados. E como isso se deu? Vamos ver lá em Efésios 2, de 1 a 10, e compreender o que é a graça. Diz assim o texto: vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. A graça de Deus é o suficiente para nós. Nós não precisamos mais nos preocupar com nada. Veja o que diz 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Faça uma pausa agora nessa aula e medite um pouco. O que é um espinho na carne? A graça de Deus, ela nos afasta dos problemas? Vamos continuar. Jesus é o agente da graça, o Filho de Deus que veio nos libertar e nos dar nova vida. Vejamos o que diz João 1, de 12 a 18. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim,
A palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Jesus veio habitar entre nós. Para encerrar esta aula, eu quero que você faça mais uma meditação. Como você entende essa expressão de João? Jesus veio habitar entre nós. Que Deus te abençoe e eu espero você na nossa próxima aula para falarmos o que é Bíblia e o que é oração.